E sejam muito bem-vindos a mais um treinamento de empresários. Hoje nós vamos falar aqui o segredo para ter funcionários comprometidos. Toda quinta, às 19 horas, a gente vem aqui no Instagram ao vivo e depois no YouTube e traz um tema para ajudar você a dobrar os lucros da sua empresa. Vamos que vamos, pessoal, para você não perder nossos treinamentos, ativa as notificações no Instagram, se inscreve no YouTube, porque não vai deixar para sorte te lembrar que está tendo um treinamento de altíssimo conteúdo para você, tá certo? Então hoje nós vamos para um tema que tem sido mais pedido nas minhas caixinhas de perguntas, que tem sido que eu mais tenho recebido perguntas, que é situações, problemas, dificuldades com pessoas. Quem aí tem dificuldade com pessoas? Quem aí acha desafiador lidar com funcionário? Tá certo? E isso é um tema que sempre vai ser decisivo. É um tema que sempre vai ser decisivo, porque uma empresa, ela sempre foi, ela é e ela sempre será feita de pessoas. São pessoas trabalhando juntas para cumprir um propósito que uma pessoa só não daria conta, né? Por isso existe uma empresa. Só por isso, né? E são pessoas trabalhando juntas para servir outras pessoas, que são os clientes. Então tudo é feito de pessoas. E como a gente lida com funcionários, né? Como a gente faz um funcionário se comprometer, entregar o máximo que ele pode, ou tirar o melhor dele, ou fazer o que tem que fazer para dar resultado. Aí temos um longo caminho, tá? É uma jornada. Eu vou falar isso em 3 pilares ao longo da live aqui, ao longo do treinamento, e vou falar também o segredo para ter os funcionários comprometidos. Tá certo? Nós vamos mudar a linguagem aqui, pessoal. E vamos anotando aí, viu? Porque vai ter muitos insights, vamos ter muitas dicas práticas, vamos estruturar os pilares para você ter os funcionários comprometidos. Vamos anotando, tá certo? Para pôr em prática também, para não ficar só aqui ouvindo, né? Mas, vamos lá, nós vamos mudar aqui, vamos ajustar o comprometido, funcionário comprometido, vamos passar a chamar de funcionário engajado, de engajamento, tá certo? Porque o engajamento é quando o funcionário se compromete e acredita que ele terá um futuro melhor ali na empresa. Ele acredita no sucesso da empresa, acredita no crescimento da empresa e ele faz o que tem que fazer para a empresa ter o resultado que ele quer que tenha, né? Para ter o resultado que foi definido, para alcançar os objetivos esperados. Então, o funcionário, quando ele está engajado, ele faz o que tem que ser feito. Diferente do funcionário que não está engajado, nós vamos dar exemplos aqui, tá certo? Bom, engajamento, né? O que é o engajamento de um funcionário? O engajamento é o combustível, a força interna que move o funcionário. Quando essa força é interna, ela é mais poderosa. O que é o colaborador que não é engajado? É aquele que só se move por forças externas, que é o patrão que vai lá e fala: fulano, tem que fazer isso, porque eu tô falando, porque eu quero, porque senão perde o emprego. E dessa forma, né, tem até uma frase que eu ouvi num treinamento há uns 2 anos, eu tenho repetido ela muito. Dessa forma, você não traz o melhor do funcionário. Por quê? Quando se cozinha com amor, a comida fica mais gostosa. Quando o colaborador é movido por essa força interna, ele gera mais resultado. É um fato. Porque senão vira aquele colaborador que vai dando 5h30, vai dando horário de ir embora, ele tá lá fechando o computador, ou já tá lá com a mochilinha no ombro assim, fala: falou, até amanhã. 5h30 ele já tá com o pé lá fora, né? 5h30 se for o horário de ir embora da sua empresa. Quem aí tem funcionários assim, né? Que vai dando horário e já foi embora. Não tá nem aí se estava no meio da tarefa, se estava no meio do atendimento ali que ia fechar uma venda, estava no meio de uma cobrança ali que ia gerar caixa para a empresa. Tá nem aí. Para no meio, vai embora. Ah, tanto faz. Gerou o resultado ou não gerou? Gerou a venda ou não gerou? Tanto faz. Então, por que é importante ter funcionários engajados? Tem um estudo do Instituto Gallup, né, o estudo que faz as maiores pesquisas no mundo sobre esse tema. Eles identificaram que uma empresa só ter funcionários engajados ou não ter aumenta 23% a mais do lucro da empresa. Você pega a empresa, a mesma situação, mesmos produtos, mesmos serviços,
mesma estrutura, agora adiciona o engajamento do time. Ela vai gerar 23% a mais de resultados. E fizeram um estudo individual também, identificaram que um colaborador, um funcionário, quando ele está engajado, ele gera 40% a mais de resultado do que não está. Pensa isso, um vendedor que acorda comprometido, fala, eu vou ter que fazer o que tiver que ser feito para gerar o resultado. Ele vai lá, abre, entra na empresa, começa o dia para vencer, para gerar o resultado, para entregar. Agora o que não está, ele simplesmente vai. Ele simplesmente faz o mínimo, faz o que se espera, né? Finge que trabalha e, enfim, o dono finge que acredita. 40% às vezes é pouco, né? Pode ser que seja mais. Então, nós vamos classificar todos os colaboradores de uma empresa em 3 classes. Os que são engajados, tá certo? Os engajados são esses que fazem o que tem que ser feito. Logo eles se destacam na empresa, logo eles assumem novas responsabilidades, logo ele fica evidente que eles geram mais resultados, né? E a partir do momento que você sabe realimentar essa pessoa e fazer ela crescer ali dentro, ela fica, senão ela vai embora, né? Então esses são os engajados. Os desengajados, como eu falei, é aquele que vai embora cedo, que faz o mínimo, que finge que trabalha. Tá? E a maioria, infelizmente, né, a maioria da força de trabalho está nesse meio. E aí a gente tem uma terceira classe, que são os ativamente desengajados. Esses são aquela fruta podre que contaminam todo o cesto. Né? Aquele que vai lá no cafezinho da empresa, ele está falando assim, tá vendo? O pessoal quer que a gente fique 1 hora a mais por dia. Nossa, isso é exploração. Né? É aquele que lá, na hora que o dono lança a meta, ele fala, ih, lá vem, vai dar errado. Ah não, mas por que fez isso? É aquela fruta podre que contamina todo o cesto ali. Né? E o objetivo dele é criar aliados, é transformar os desengajados em ativamente desengajados, os que ficam falando mal. Então nós temos essas 3 classes e o objetivo é transformar os desengajados em engajados. Os ativamente desengajados você tem que remover da empresa assim que identificado. Tá certo? Então, entendendo isso, né, a gente entende que o maior benefício de ter profissionais engajados é simplesmente gerar mais resultado. E a gente fala de crescimento, de lucros, de dobrar os lucros. Né? Isso tem a ver com você definir uma meta, definir um resultado que você quer gerar e engajar o time nesse resultado. Falar, pessoal, vamos buscar esse resultado, vamos buscar essa meta, vamos transformar a empresa, vamos buscar essa mudança. Não dá para ter crescimento sem isso, porque o crescimento acontece fora da zona de conforto. Tem a ver com fazer coisas novas, fazer coisas de forma diferente, fazer mais, inovar, escalar. O crescimento acontece fora da zona de conforto, então não dá para ter crescimento sem muitas pessoas engajadas. Tá certo? Então vamos lá, pessoal, hora de anotar. Primeiro pilar, para você ter um time engajado. Tá? O primeiro pilar, eu vou explicando aqui, vocês vão anotando cada um dos pilares. O primeiro pilar é a confiança e a clareza. Confiança e clareza. Confiança é o seguinte, o dono da empresa, na verdade, o líder direto de cada colaborador, né, mas todo dono de uma empresa é um líder de pessoas. Pode ser que você já tenha um supervisor, um coordenador, um gerente que lidera a maior parte do time, né, e você lidera ele ou eles, mas todo dono de empresa é um líder, né, deveria ser um líder. Esse líder, você no caso, você tem que criar, construir confiança. A confiança, ela abre o canal de comunicação entre o líder e o liderado. Porque tudo que nós vamos falar aqui adiante, né, ao longo do treinamento, não faz sentido se não houver confiança, se não houver uma comunicação aberta. Nós vamos falar de feedback. Quando a comunicação está fechada, não adianta o líder querer ir lá e dar uma dica, dar um feedback corretivo. A pessoa está fechada. Ela não tem a comunicação fluida ali. Então, entra no ouvido, sai no outro. Então, a construção de confiança é um pilar importante para criar o caminho da comunicação. E a comunicação é um dos segredos que nós vamos falar aqui ao longo desse treinamento.
Como é que se constrói confiança? Tá? E quando eu falo de não adianta dar feedback, não adianta dar treinamento sem confiança, você deve se lembrar de algum exemplo na sua empresa de um colaborador, um funcionário que você vai lá, fala, a pessoa não parece que não escuta, fala que tem que fazer uma coisa, a pessoa não faz, ou faz de outro jeito. Sabe aquela pessoa que parece que não quer fazer o que tem que ser feito? É por isso, a comunicação está fechada. E como é que se constrói confiança? A confiança ela é construída ponto a ponto. Tá? Tem um conceito que alguns escritores falam, né? O Stephen Covey foi o primeiro que eu ouvi falando, que chama conta bancária emocional. Tem várias pequenas ações no dia a dia que, quando são feitas, você deposita pontos ali. Deposita na conta bancária emocional. Já outras, quando são feitas ou quando acontece, você saca. Então, quanto maior o saldo, né, mais você vai depositando e vai sacando pouco, maior a relação de confiança. Né? Então, assim, você deposita quando tem atitudes positivas, quando é cordial, quando se preocupa com os interesses, com as necessidades pessoais, quando tem empatia, quando usa as palavras mágicas, pô, por favor, obrigado, desculpas, coisas simples, no dia a dia, somados por um longo período de tempo, constrói uma relação de confiança. E quando você saca, né, quando você perde pontos com a pessoa, quando não se interessa ou não se preocupa com as necessidades pessoais dela, quando só exige demais, tá? Quando não cumpre o que promete, quando não assume os próprios erros, quando tem grosseria, né? Enfim, atitudes negativas na relação interpessoal. Quando você soma pontos, você vai criando uma relação de confiança. Então, um líder, sim, um chefe, sim, paga o salário, mas também, pô, tem que falar o por favor, tem que falar o obrigado, tem que falar o desculpa. Vai criando uma comunicação fluida. A gente tem culturas e culturas, né? Tem empresas, tem setores e tem culturas que a comunicação é mais direta, mais grosseira, mais dura, ríspida, enfim, mas faz parte daquela cultura. Mas, de qualquer forma, entre as pessoas tem que haver a percepção de um bom tratamento ali. Tá certo? E aí você construiu confiança, que é parte desse primeiro pilar, abriu o caminho para a comunicação, né? E toda a liderança ocorre através da comunicação. Aí a gente vai para clareza. O primeiro pilar é confiança e clareza. Clareza é um fator chave, porque nessa pesquisa que eu falei há pouco, identificou que 25% da força de trabalho do mundo não sabem o que é esperado deles no trabalho. Mas não sabe assim, eu sou vendedor, eu tenho que atender os clientes. Não sabe exatamente qual o resultado que tem que gerar, o que tem que fazer e quais as expectativas sobre ele. Tá? 25% da força de trabalho no mundo não sabe disso. Então, como é que uma pessoa vai gerar resultado, vai se comprometer com o resultado, se ela não sabe qual que é o resultado? Como é que a pessoa vai se comprometer em fazer as coisas do jeito certo, se elas não sabem qual que é o jeito certo? Como é que ela vai atender as expectativas do dono, se elas não sabem qual é a expectativa do dono? Então, clareza, a gente tem que fornecer clarezas dos resultados a serem gerados. E resultados a gente fornece clareza com metas individuais e com um outro componente que chama missão, que é, acima de tudo, qual o resultado aquela pessoa tem que gerar. Em vez de eu pegar o vendedor e falar assim, aqui, fulano, vem cá, você vai atender os clientes, mostrar os produtos para eles e vender, tá bom? Não, você vai dar uma missão para ele além disso. E a missão pode ser, pô, vendedor, a sua missão é gerar vendas e fidelizar clientes. Você do financeiro, a sua missão é cuidar das finanças e garantir caixa, garantir disponibilidade de caixa. Fulano, você da operação é garantir satisfação dos clientes e entregas no prazo. Enfim, aí você vai ajustando conforme posição, conforme estrutura da sua empresa. Mas aí você deu clareza do resultado esperado. Depois você vem e fala assim, o que é que a pessoa precisa fazer para gerar esse resultado? Ó, fulano, então diariamente você vai fazer isso, isso e isso. Toda semana você também faz isso. E uma vez por mês, isso e isso. Tá certo? Para você gerar esse resultado. Aí você deu o quê? Clareza das atividades e rotinas para a pessoa.
Aí você dá clareza também das competências. Fulano, e para você fazer bem isso aqui, você vai ter que aprender isso aqui, você vai ter que olhar fulano fazendo isso que ele faz bem, vai ter que entender como é que faz isso, tá certo? Aí você deu o que a pessoa precisa entender e se desenvolver para executar aquelas atividades e para gerar aquele resultado. Tá? Precisa de um pouco de estrutura, que é um dos segredos que eu vou falar aqui também. Tá? Você tem que se organizar, tem que ter uma coisa que eu chamo de manual de função, que é você pegar cada função e escrever ali qual que é a missão, atividades e rotinas, comportamentos e competências. Pronto, manual de função de cada colaborador. Aí você fornece clareza de expectativas também. E como é que você fornece clareza de expectativas? Através da conversa um a um que todo líder deve ter com seus liderados frequentemente. E no início de cada ciclo, seja quando você contratou, seja quando você promoveu, ou a cada 6 meses no máximo, você realinha as expectativas. Você tem uma conversa, entende as expectativas da pessoa, explica as suas expectativas que você tem sobre aquela pessoa para os próximos meses, e conversa e alinha, tá certo? Porque sem a pessoa saber o que você espera dela, ela não vai atingir isso, porque ela não sabe. E voltando um passo atrás, uma outra clareza que você tem que ter para tudo isso funcionar é a clareza de quem é a pessoa certa que você precisa pôr nessa vaga, tá certo? Quais os valores, qual o jeitão dessa pessoa, qual a cultura, se ela tem um nível de vontade, de dedicação ideal para aquela vaga, tá? Então você tem que selecionar a pessoa certa para cada posição, e aí você fornece toda essa estrutura de clareza para a pessoa conseguir gerar o resultado esperado, saber o que precisa ser feito e atender às expectativas. Então esse é o primeiro pilar, confiança e clareza. Anotando, né, pessoal? Segundo pilar, desenvolvimento e colaboração. Efetivamente a gente falou assim, fulano, você é a pessoa certa, você trouxe a pessoa certa para cá, aí fulano, quero que você atinja esse resultado, você precisa fazer isso, 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 e precisa ter essas competências aqui, eu espero isso de você para os próximos meses. Aí você vai e dá o quê? Treinamento, desenvolvimento e treinamento. Tá? Você treina a pessoa, você coloca essa pessoa junto com alguém bom naquela tarefa, para primeiro ela observar, aí depois a outra pessoa observa ela fazendo, aí depois essa pessoa vai monitorando a distância, se ela está fazendo conforme aprendeu. Depois você dá um desafio para ela gerar mais resultado ainda, sobe a meta dela, sobe a expectativa. Depois você, quando entrar uma outra pessoa nova, essa pessoa também participa do treinamento da pessoa nova. E aí ela passa por um ciclo de desenvolvimento, onde ela olha alguém fazendo, alguém olha ela fazendo, alguém monitora a distância, você dá o desafio, depois ela ensina, que é quando efetivamente ela aprende. Tá? Então você dá desenvolvimento de competências periodicamente. Pô, contratou a pessoa, esse treinamento ela tem que passar aqui para gerar resultado. Ah, mas não devia chegar sabendo, eu estou contratando para gerar resultado. Sim, você pode sim trazer alguém que tem habilidades prontas. Só que do jeito que é feito na sua empresa, o jeito que você quer que faça, o jeito que dá mais resultado com o seu tipo de cliente, vai ter diferença do mercado. Tá? Então, mesmo que você traga alguém experiente, algum nível de treinamento precisa ter. É óbvio que às vezes menos, às vezes treinamentos mais básicos, mas eu vejo muito dono de empresa reclamando que mas não acha pessoa boa no mercado. E não acha, né? É difícil, é raro. É raro. Mas como é que você compensa isso? Tendo um processo de contratação melhor, obviamente, mas especializando sua empresa em formar pessoas no core business, naquilo que sua empresa precisa fazer bem, você tem que conseguir deixar as pessoas aptas para isso. Então, o início do segundo pilar aqui, para você ter funcionários mais engajados e comprometidos, é dar treinamento, desenvolver, sempre que a pessoa entra e periodicamente, para todos os funcionários. A pessoa, quando ela aprende, quando ela se desenvolve, ela fica mais engajada, ela sente que ela está evoluindo, ela sente que ela está crescendo. Então o engajamento e o comprometimento aumenta. Beleza? E aí, ainda no segundo pilar, a gente tem que cuidar da colaboração. Colaboração tem a ver com o ambiente, com o clima, com a cultura. E tem algumas coisas sobre isso. A gente tem que ter um clima leve, um clima de colaboração, onde as pessoas
ajudam as outras, onde as pessoas estão juntas buscando o mesmo objetivo. A gente tem que ter um clima onde as pessoas se sentem parceiras ali, carregando o piano juntas. Tem uma coisa que vocês precisam até anotar aí, ó. Nada gera mais desengajamento do que uma pessoa ter a sensação que ela está carregando o piano sozinha. Tipo, ela pegando pesado ali, ela vendo a outra do lado ali que está suave, não está fazendo esforço nenhum, e o líder não faz nada sobre isso, né? Então, é um dever do líder para os bons tentar corrigir os maus, tentar melhorar o desempenho dos que não estão bem e removê-los se necessário. Tá? Em prol dos que estão indo bem, o líder às vezes vai ter que remover os que estão indo mal, porque senão os bons saem, ficam os ruins, né? De baixa, bons e maus, né? Boa performance e má performance. Então os de alta performance acabam saindo, ficam os de baixa performance, e aí, né? Aí o resultado da sua empresa fica como? Então a colaboração, você tem que ter uma boa cultura, tem que construir um bom ambiente, cuidar do clima da sua empresa e, acima de tudo, não deixar as pessoas de baixa performance desestimular os de alta performance. Tá certo? Se você tem um time ali onde tem pessoas que não se empenham para gerar resultado, tem pessoas que se empenham, você tem que fazer alguma coisa. Senão essas pessoas vão parar de se empenhar. Esse é o segundo pilar, desenvolvimento e colaboração. Vamos anotando aí, pessoal. Agora o terceiro pilar. Terceiro pilar para a gente ter um time mais engajado, para a gente ter um time mais comprometido. O terceiro pilar é reconhecimento e crescimento, que é quando a gente efetivamente reinicia o ciclo. A gente trouxe a pessoa certa, criou um canal de comunicação aberto, através da construção de confiança, forneceu clareza de expectativas, de resultados, de rotinas, de competências, preparou a pessoa, desenvolveu, deixou o ambiente adequado para ela performar, performou, a gente tem que reconhecer. Né? O reconhecimento ele vem de várias formas, mas em resumo você tem que aquecer o coração da pessoa, a necessidade emocional que toda pessoa tem, que é a necessidade de reconhecimento. Obviamente uns têm muito mais do que outros, né? Mas você fornece reconhecimento e recompensa o bolso, né? Enche o bolso da pessoa. Bônus, premiações, presentes, mimos, brindes, algumas coisas especiais, tá? Mas em resumo é isso, né? O reconhecimento através de elogios, através de um parabéns, do muito bom, parabéns pelo resultado, reconhecendo sempre o que é feito além do esperado, né? Assim, principalmente reconhecendo resultados extraordinários e reconhecendo esforços extraordinários que geraram aquele resultado também, né? Falar, ó, fulano, parabéns por essa meta atingida. Eu vi que você prospectou clientes o mês inteiro, fez um esforço extra para prospectar clientes e atingiu o resultado. Parabéns, taranã, taranã. Então o reconhecimento, né? E tem até aquela uma frase famosa que é: reconheça em público, corrija no privado. Reconheça em público, corrija no privado. Então, o reconhecimento, quando você faz ele na frente das pessoas, ele é ainda mais poderoso, né? Ele preenche uma necessidade de destaque no grupo ali também, que a pessoa tem. Então, reconhecimento através de elogios, através de reconhecimento de esforços, enfim, e recompensas, que aí pode ser bonificação anual, pode ser comissões, mas a comissão ela já é algo que vira até parte do salário, né? Então não é considerado premiação, mas umas premiações com base em metas, PLR, depois que sua empresa está mais estruturada, né? Que você faz a participação nos lucros e resultados, bonificações, gratificações, enfim, tem várias formas. Mas de tempos em tempos, você pode ativar campanhas na sua empresa e falar, olha pessoal, estamos indo bem esse mês, vamos atingir a meta, mas aqui, ó, essa aqui vai ser a super meta, e se a gente atingir a super meta, todo mundo vai receber uma premiação. E faça esse tipo de ações, onde você recompensa ali o esforço, recompensa o empenho, recompensa o resultado, e a pessoa, pessoalmente, é impactada por aquilo ali também. Tá certo? Então, reconhecimento é o que reinicia o ciclo. E a importância do elogio, eu vou destacar aqui, né? Porque às vezes a gente fica com crenças. Tem empresários que têm crenças do tipo,
não vou elogiar demais, senão vai pedir aumento. Ah, se elogiar estraga. Não sei lá mais quais crenças que a pessoa às vezes não elogia. Mas, no dia a dia da empresa, acontecem muitos problemas, acontecem muitos incêndios, enfim. E as pessoas, né, os seres humanos, tendem a lembrar mais de coisas negativas do que de coisas positivas. O ser humano tem um viés negativo no drive mental da evolução humana, porque antigamente, quando a pessoa não via uma coisa negativa, era um mamute que passava por cima da pessoa. E já era. Então, seres humanos têm um viés negativos. Então, o elogio ele tem que ser mais frequente do que a correção. Para quê? Para compensar esse viés negativo humano. Se você chegar para o seu colaborador e perguntar para ele qual o reconhecimento que ele mais marcante que ele teve na empresa, se ele já teve, né, mas enfim, vou supor que teve, ele vai lembrar. Às vezes há um ano atrás, porque são tão poucos, né, que ele acaba lembrando também. Então, assim, para anular esse viés negativo, você tem que fazer elogios mais frequentes, tá? Basta observar, basta estar próximo do time, que você vai encontrar oportunidades ali de reconhecer o time e de realimentar esse ciclo. A pessoa entendeu sua expectativa, você treinou ela performou, você deu feedback, né? Na parte de desenvolvimento você vai dando feedback também. Treinou, a pessoa não agiu conforme esperado, você dá o feedback, dá o direcionamento, aí ela vai e acerta, o resultado vem, você reconhece. Os seres humanos têm um mecanismo cerebral de dopamina, que quando a pessoa aprende, quando a pessoa recebe um reconhecimento, tem uma descarga de dopamina no cérebro. E o cérebro acha isso bom, né? Então, quando você reforça essa descarga, né, você vai elogiando, a pessoa quer passar por aquilo de novo. Tá? A pessoa quer passar por aquilo de novo. E o outro ponto desse terceiro pilar é o crescimento. Crescimento. Uma última pergunta dessa pesquisa do Instituto Gallup falava que a cada 12 meses a pessoa tem que ter a sensação de que ela cresceu, de que ela progrediu no trabalho. Pensa o que é para a pessoa chegar no final do ano, né? Porque 12 meses é a virada de ano. Todo mundo, né, no final de ano, faz uma retrospectiva ali de como é que foi o ano, entre o Natal e o Ano Novo, no início do ano a pessoa para e pensa, pô, esse ano eu tive a oportunidade de crescer nesse trabalho, eu estou progredindo, e isso é fundamental para manter a pessoa engajada. Então, esse crescimento, né, ela vem principalmente de promoções, de crescimento da remuneração, mas também de crescimento de função, de responsabilidades, de grandes aprendizados. Né? Não basta um pequeno aprendizado para esse crescimento, não, mas grandes aprendizados, novas responsabilidades. Então você tem que trabalhar a sua estrutura da empresa para que as pessoas possam progredir. As pessoas de boa performance, os seus vendedores. Você tem níveis de vendedores para que seu vendedor possa progredir? Você vê todas as redes multiníveis, pode ter um vendedor Black, Diamond, Gold, duplo diamante, não sei o quê. Tem uma escala gigantesca. Por quê? Progressão. Isso estimula a pessoa. Tá? Então você tem que criar níveis para que as pessoas cresçam na sua empresa. Isso exige o quê? Um pouco de estrutura. Você pensar assim, bom, essa pessoa está nessa função, hoje eu não tenho outra função para ele ir. Vou inventar nomes aqui, vendedor júnior, júnior pleno, sênior, ou bronze, prata, ouro, ou qualquer coisa, 1, 2, 3. Vou inventar nomes e vou pensar assim, quanto essa pessoa tem que gerar de resultado a mais aqui para eu pagar para ela feliz da vida o aumento. Então, tanto. Então, beleza, você bota lá, a meta do próximo cargo é tanto por mês. O vendedor que vende tanto por mês, caso ele passe a vender tanto por mês, ele vai ser promovido, vai ganhar um aumento, vai ganhar um título mais importante. Enfim, né? Você tem que criar uma estrutura de crescimento para sua empresa. Com vendas é mais fácil atribuir metas, tá? Mas para todas as outras áreas você consegue sim atribuir metas, né, relacionadas à atividade da pessoa, ao resultado que ela gera para a empresa. Então falamos 3 pilares: clareza e confiança, desenvolvimento e colaboração, crescimento e reconhecimento. Tá certo? São os 3 pilares do engajamento do pessoal.
engajamento dos funcionários. E qual que é o segredo para isso funcionar? O segredo para ter funcionários comprometidos. Se você olhar todos os pilares, a gente precisa de duas coisas: estrutura e comunicação. Estrutura e comunicação. Você tem que ter algo pronto ali, uma base, as rotinas, o padrão de como é que você vai liderar essas pessoas, e tem que comunicar isso adequadamente, tem que ter a comunicação com a pessoa. Então, sempre estrutura e comunicação com um objetivo. O objetivo de gerar perspectiva no colaborador. Perspectiva quer dizer que ele entende que tem algo de bom para ele ali na frente. E a raiz do engajamento é isso. É a pessoa acreditar que vai ser melhor para ela ali no futuro. A perspectiva vem daí. Então você tem que ter estrutura e comunicação. Por exemplo, você tem um processo de contratação onde você tem lá as perguntas que você faz para cada entrevistado, tem um formulário de aplicação, essa pessoa se inscreve, você avalia essa pessoa, usou a estrutura para achar a pessoa certa. Aí você entrevista essa pessoa, entende a história dela, entende os valores, entende o nível de dedicação e de vontade que ela tem no momento, contratou a pessoa, aí você tem uma coisa que chama, uma ferramenta na sua estrutura que chama manual de cultura. Aí você senta com a pessoa no primeiro dia e faz o onboarding, a integração desse colaborador. Você conta a história da empresa, conta quem somos e para onde estamos indo da sua empresa e onde essa pessoa se encaixa na sua estrutura. Então você, olha só, usou a sua estrutura e comunicou com essa pessoa para colocar ela a bordo mais rápida. Você sabia que se a pessoa sai com menos de 3 meses da sua empresa, o custo que você tem é de 3 vezes o salário dela? O custo de contratar, de entrevistas que você fez, de treinamentos iniciais, acompanhamento, a pessoa sai. É dinheiro que sai pela porta. Quando você faz um bom onboarding, uma boa integração, você já elimina reduz em muitas vezes a chance dessa pessoa sair no início. Você colocou a pessoa a bordo, integrou a pessoa na empresa. E aí você vai e apresenta para a pessoa o manual de função, né? Você tem na sua estrutura o detalhamento do que aquela pessoa precisa fazer, o resultado que ela precisa atingir e o que ela precisa se desenvolver. E comunica para a pessoa isso. Reúne um a um, explica, a pessoa se compromete, você comunica as suas expectativas e a pessoa inicia os trabalhos. Aí você se comunica para desenvolver a pessoa. No dia a dia, você desenvolve, você dá feedback, você treina, você reconhece. Aí você tem a sua estrutura, a sua cultura que mantém um ambiente propício para essa pessoa se engajar. E aí você tem uma estrutura de crescimento também. Então o segredo é estrutura e comunicação. Estrutura porque você precisa ter as ferramentas, precisa ter manual de função, manual de cultura, precisa ter treinamentos, precisa ter possibilidades da pessoa crescer, mas através da comunicação que você faz a pessoa perceber tudo isso. Né? A comunicação é a chave e a liderança ela é exercida através da comunicação, das conversas do dia a dia entre líder e liderado. Então, um último ponto aqui, né, sobre remuneração, ponto importante. Essa própria pesquisa do Instituto Gallup, ela levanta a bola da remuneração. E a remuneração não é um elemento que faz a pessoa ficar mais engajada. Olha só, então se você chegar para a pessoa está desmotivada, ela ganha 2 mil, você fala assim, fulano, vou te pagar 4 mil a partir do mês que vem porque eu quero, parabéns. Ela não vai ficar mais engajada. Ela vai ficar feliz, mas não quer dizer que ela vai ficar mais comprometida e vai entregar mais resultado, tá? E eu já vi isso em várias situações. A pessoa que estava ali quase meio desmotivada, ou pessoas que estavam motivadas, receberam aumento, passou um tempinho, estava completamente desengajado, arrastando o pé para trabalhar. Então, a remuneração não gera mais engajamento, mas a sensação de que está se recebendo menos do que deveria gera desengajamento. Então, ela não aumenta o engajamento, mas pode piorar se não estiver adequada. E assim, uma queixa sempre comum que você vai ouvir de todos os funcionários é: trabalho muito, ganho pouco, trabalho muito, ganho pouco, ou deveria ganhar mais, ou enfim. Então, constantemente você tem que manter a sua remuneração adequada ao mercado, tá certo? E comunicar isso para as pessoas. Falar, fulano, a gente tá na média do mercado,
ou um pouco acima da média do mercado, que é o ideal. É difícil, porque num pequeno negócio as margens são apertadas, mas enfim, quando você estrutura a sua empresa, estrutura a sua precificação, cria percepção de valor, você consegue ali estar um pouco acima da média de mercado. Por quê? Porque se você tiver na média, você vai trazer pessoas que são o quê? Na média. Se você estiver abaixo da média de mercado de remuneração, você vai trazer pessoas que são abaixo da média. Aí cadê a performance? Então, enfim, um ponto de atenção é a remuneração, que ela pode estragar tudo também. Tá? Você tem que ter uma boa vaga para a pessoa. Eu já vi uma empresa, né, que eu fiz uma mentoria, que no início, quando a gente começou o trabalho lá, a pessoa assim, dava meta, dava treinamento, fazia de tudo para os colaboradores se engajar, quase tudo, né? E não ia. Aí na hora que a gente foi olhar a fundo, a remuneração não tinha CLT, o salário era o salário mínimo sem CLT, então assim, bem abaixo do que o mercado oferecia. Aí só atraía pessoas que não queriam nada com nada. Tá? Não atraíam pessoas que queriam crescer, que queriam gerar resultado. Então, no contexto, sua remuneração tem que ser adequada também. Bom, então a gente falou os 3 pilares para você ter funcionários comprometidos e engajados. E a gente falou o segredo para isso, tá certo, pessoal? Esse foi o treinamento de empresários de hoje. Toda quinta, às 19 horas, a gente está aqui e na sequência a gente está no YouTube também com esse treinamento de empresários. Valeu, pessoal!